Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar, como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Mas antes eu gostaria de dedicar o conto de hoje ao meu filhote, Dudu, que deu a ideia para a criação deste conto. E também gostaria de agradecer a participação especial de minha esposa Veridiana no conto de hoje. Muito obrigado a todos, e hoje vamos ouvir A Lenda do Carvalho Branco. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso do meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. A Lenda do Carvalho Branco. Na pequena vila do Arvoredo, o tempo não era medido por relógios, mas pelas estações de um único habitante, o grande Carvalho de Prata. Ele ficava no centro de uma clareira, onde a grama insistia em não crescer, estendendo seus galhos retorcidos como dedos esqueléticos que tentavam arranhar o céu. Diferente de qualquer árvore comum, sua casca era de um branco leitoso, quase luminescente sob a lua, e suas folhas, mesmo no auge do verão, mantinham um tom de cinza metálico. O povoado evitava a árvore, diziam que ela era maldita, mas ninguém tinha coragem de tocar nela. Elias era o tipo de homem que não acreditava em assombrações. Lenhador de profissão e cético por natureza. Ele ria das velhas que deixavam pratos de leite e fitas vermelhas na borda da clareira, para tentar apaziguar a árvore malfazeja, como o povo dizia. É apenas madeira, ele dizia, batendo o cabo do machado na palma da mão, e madeira serve para aquecer a casa. Numa tarde de neblina densa, Elias decidiu que o carvalho de prata renderia lenha para o inverno todo. Ele caminhou até a clareira. O silêncio ali era diferente. Não havia o zumbido dos insetos ou o canto dos pássaros. Era um vácuo sonoro. Quando ele golpeou o tronco pela primeira vez, não ouviu o som seco do metal contra a fibra. Ouviu um estalo úmido, como o de um osso se partindo. Do corte da árvore não escorreu seiva, mas um líquido espesso, escuro e morno. Elias não teve tempo para recuar. O chão sob seus pés amoleceu. As raízes que antes pareciam estáticas serpentearam por fora da terra com uma agilidade predatória. Elas não o derrubaram, elas o envolveram. As raízes menores perfuraram suas botas, entrando em seus pés. Ele tentou gritar, mas um galho baixo, flexível como um chicote, envolveu seu pescoço, pressionando sua laringe. A casca da árvore começou a se abrir. Não era uma rachadura, era uma dobra de pele vegetal. O tronco se revelou oco, mas não vazio. Dentro, centenas de filamentos nervosos pulsavam em um brilho suave. Elias foi içado. Seus pés deixaram o chão, enquanto ele era empurrado para dentro da fenda do tronco. Ele podia sentir a árvore provando seu sangue, absorvendo suas memórias e seus medos através dos seus poros. 3 dias depois, o vilarejo notou o silêncio de Elias. Um grupo de busca foi até a clareira. Eles não encontraram o lenhador, nem seu machado, nem sinal de luta. O que encontraram foi o carvalho de prata, parecendo mais robusto do que nunca. Mas havia algo novo. No alto da copa, um novo galho havia crescido. Ele tinha uma curvatura estranha, lembrando vagamente a forma de um braço humano, erguido em agonia. E se você encostasse o ouvido no tronco, o que ninguém ousava fazer, não ouviria o balançar do vento,
mas o som ritmo de um coração batendo. Um coração humano, lento e abafado pela madeira, que levaria décadas para parar de sofrer enquanto era digerido. As semanas que se seguiram ao desaparecimento de Elias trouxeram uma mudança sutil, mas perversa, ao vilarejo do Arvoredo. Não era apenas a ausência do lenhador que pesava, era a nova presença da árvore. O carvalho de prata parecia ter expandido sua influência. Suas folhas metálicas agora produziam um tilitar constante, mesmo quando não havia brisa. As crianças foram as primeiras a notar. Elas pararam de brincar perto do riacho, que corria a 500 metros da clareira. Diziam que a água agora tinha um gosto ferroso, um gosto de ferrugem mesmo, como definiu a pequena Clara, filha do ferreiro. Quando olhavam para o fundo do leito, não viam pedras, mas veios brancos e finos que se assemelhavam a capilares, estendendo-se por baixo da terra como uma teia de aranha infinita. Certa noite, o silêncio da vila foi quebrado, não por um grito, mas por um canto que vinha da clareira. Era uma melodia distorcida, uma vibração que não saía de gargantas humanas, mas das frestas da casca da árvore. Sangue de ferro, seiva de prata, o nó que prende é o que te resgata. Tempo lá fora, vento e poeira, que dentro pulsa negreira. Não tema o frio, não tema o forte, somos a vida que engoliu a morte. Deixe a pele, torna-se norte, 1000 anos veremos o sol. O velho Samuel, que fora o melhor amigo de Elias, levantou-se de sua cama como um sonâmbulo. Ele não estava em transe, ele estava aterrorizado, mas seus pés se moviam contra sua vontade. Ele descreveu mais tarde, antes de perder a razão, que sentia um puxão no próprio sangue, como se o ferro em suas veias fosse um imã sendo atraído para o carvalho. Ele caminhou até a borda da clareira e o que viu o assombrou pelo resto de seus curtos dias. A árvore não era mais apenas madeira, ela estava transbordando. Rostos semi-formados empurravam a casca de dentro para fora, como se as pessoas estivessem presas sob a camada de látex branco. Ele viu o vulto do nariz, a curva de uma bochecha e, o pior de tudo, o formato de uma mão que tentava desesperadamente romper a fibra para tocar o mundo exterior. A árvore não estava mais satisfeita em esperar. Suas raízes agora brotavam nos porões das casas. No início parecia um mofo branco, mas em uma noite um morador acordou e encontrou uma raiz fina e parda enrolada delicadamente em seu pulso, apenas sentindo seu pulso, como um médico paciente esperando o momento certo para operar. A vegetação ao redor do arvoredo começou a morrer, tornando-se cinzenta e quebradiça. O carvalho de prata estava drenando a vida de tudo o que era verde para sustentar sua nova carne de madeira. A vila percebeu, tarde demais, que Elias não tinha sido apenas uma refeição. Ele foi uma semente. O sangue dele, misturado à seiva milenar, deu à árvore o conhecimento do que era ser humano, a fome, o desejo e a solidão. E agora a árvore estava solitária.
Ela queria que todos os habitantes do arvoredo fizessem parte dela. Hoje, se você viajar pelas estradas esquecidas do norte, encontrará uma vila onde as casas ainda estão de pé, mas as portas estão escancaradas. Não há corpos, não há sangue nas ruas. Há apenas um imenso bosque de árvores brancas e silenciosas, que crescem inexplicavelmente rápido. Se você olhar bem de perto os troncos, verá que a casca tem poros que parecem pele, e se você cometer o erro de adormecer sob a sombra dessas folhas cinzentas, sonhará com vozes familiares chamando o seu nome de dentro da madeira, implorando para que você se junte à família, onde ninguém nunca mais morre, mas ninguém jamais descansa. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos, clica no sininho para não perder os novos vídeos do canal. Uma boa noite a todos e até o próximo conto. Sangue de ferro, sangue de prata, o que